Oi, gente, trazendo para vocês mais um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje eu vou falar sobre o conto da Vasalissa ou Vassalissa, como vocês preferirem, eu vou falar Vassalissa mesmo. E o conto começa assim: Era uma vez e não era uma vez. Uma mulher, uma mãe, estava deitada em seu leito de morte e ela, aos pés da cama, tinha o seu marido e a sua filhinha. Ela chamou a filhinha perto e deu para a filhinha o seu último presente, que era uma bonequinha que estava vestida da mesma forma que a filhinha, muito parecida com essa menina. E ela disse que essa era a sua última bênção, a sua bênção para a filha. E aí ela morreu. Tempos depois, esse marido, ele se casou de novo com uma mulher que já tinha 2 filhas. E essas filhas e essa mulher não tratavam muito bem a vassalissa quando o marido ali, o pai dela, não estava por perto. E aí, né, nessa coisa de não gostar da menina, elas deixaram um dia que o fogo se apagasse na casa e aí mandaram a menina ir para a floresta atrás da velha bruxa que morava lá, a Baba Yaga, para que ela então pedisse para essa velha um pouco de fogo para aquecer a casa de novo. E aí a esperança delas, dessa madrasta e as 2 filhas, era que essa velha bruxa não gostasse da menina e comesse ela e matasse ela lá. E aí eles iam se livrar dessa menina que elas tanto não gostavam. E aí a menininha foi pela floresta atrás da Baba Yaga. E sempre ela perguntava para a bonequinha dela qual caminho ela deveria seguir, por onde ela deveria ir, e a bonequinha respondia. Ao longo do caminho também, ela foi alimentando essa bonequinha com pequenos pedaços de pão, sempre que perguntava alguma coisa para ela. Então, ali um pouco antes dela chegar na casa da bruxa, ela viu um cavaleiro branco, numa roupa branca, num cavalo branco passar, e aí começou a amanhecer. Logo em seguida passou um cavaleiro num cavalo vermelho, de roupa vermelha, e então o sol apareceu. Aí quando ela finalmente chegou lá na casinha da Baba Yaga, passou um cavaleiro no cavalo preto, todo de preto, e anoiteceu. Então a Baba Yaga apareceu voando no seu caldeirão e chegou ali até a menina e perguntou o que ela queria lá. E ela pediu um pouco do fogo dela. E a velha perguntou, mas por que eu te daria o meu fogo? E aí, como a bonequinha já tinha falado até isso para ela, a menina respondeu, porque eu estou pedindo. E então a velha falou que não seria assim de graça. Ela deveria fazer algumas tarefas primeiro para ela e depois então ela daria o fogo, caso ela ficasse satisfeita com o que a menina fizesse, se ela cumprisse as tarefas bonitinho, certinho. Então ela falou pra menina cuidar da casa. A casa da Baba Yaga tinha pernas, ela andava sozinha, tinha pernas de galinha amarelinhas. E em volta tinha um cercado de caveiras, de crânios ali com fogo dentro. E aí a menina foi lá, entrou na casa e a Baba Yaga falou para ela arrumar a casa, limpar, varrer o quintal, limpar todas as coisas ali da casa, cuidar da casa e separar o milho. Aí a Baba Yaga saiu, foi fazer as coisas dela. E a menina ficou, nossa, meu Deus, como eu vou fazer tudo isso? E ela perguntou pra bonequinha, pediu ajuda de novo pra bonequinha, como ela deveria fazer tudo isso, como ela iria cumprir todas essas tarefas
antes que a Baba Yaga voltasse ali no fim do dia. E a bonequinha falou, calma, vai dormir e deixa que eu vou resolver isso. E a bonequinha foi lá e fez todas as tarefas e tudo ficou certinho, perfeitinho, ajeitadinho. Quando a Baba Yaga voltou, tava tudo nos conformes e a Baba Yaga não teve o que reclamar. E então, no próximo dia, no outro dia, a Baba Yaga disse de novo o que ela deveria fazer. Era praticamente a mesma coisa, cuidar da casa, limpar as coisas ali. E aí a diferença é que ela, em vez de separar o milho, ela tinha que separar sementes de papoula, do estrume, de um monte de bosta. E daí, de novo, ela pediu ajuda pra bonequinha. E aí a bonequinha fez todas as coisas lá, ajudou ela. E tudo ficou nos conformes, tudo ficou certinho. Aí, no fim do dia, a Baba Yaga também não teve do que reclamar, né? O milho, as coisas assim que ela arrumava, depois os criados invisíveis da Baba Yaga arrumavam a comida e daí a velha bruxa comia, né? A partir também dos esforços que a menina fez junto com a bonequinha ali. Então a menina decidiu fazer algumas perguntas para a Baba Yaga, perguntou se ela poderia perguntar algumas coisas para ela. E aí a Baba Yaga deu um aviso de que as pessoas que sabem demais envelhecem mais cedo. E daí a menina perguntou quem eram os cavaleiros que ela viu. A Baba Yaga respondeu que eram dela. O branco trazia ali o dia, o vermelho o sol e o preto a noite. E aí ela quis perguntar mais sobre quem eram esses cavaleiros. Mas a bonequinha ali no bolso da menina começou a pular e ela decidiu não perguntar nada. E aí a velha ficou curiosa, porque achou que a menina iria perguntar. E aí ela perguntou para a menina como que ela sabia sempre o que dizer, como ela sabia as respostas certas. E a menina disse que ela tinha recebido uma bênção da mãe e essa bênção ajudava ela nessas horas. E a velha ficou espantada, ficou um tanto aterrorizada, assim, teve uma reação forte e falou que não queria nenhuma bênção, nada disso na casa dela, ela queria distância. E aí ela foi empurrando a menina para fora da casa e ali no cercadinho da casa ela pegou uma das caveiras que tinha um fogo dentro e deu para a menina e falou: toma aqui o fogo que você pediu e vai embora, não quero saber de bênçãos. E fechou a porta na cara da menina mesmo. Aí a menina pensou em agradecer, em falar um obrigado ali pra velha, mesmo com a porta fechada. Mas a bonequinha de novo ficou pulando ali no bolso dela e ela decidiu não fazer nada, só ir embora mesmo como a velha tinha falado. E aí, perguntando, né, pra bonequinha, tudo, ela conseguiu voltar, achar o caminho de volta pra casa. E chegando lá, as pessoas já não estavam mais esperando que ela voltasse, achavam que ela tinha mesmo se perdido na floresta e morrido. Mas aí ela descobriu que eles não conseguiram reacender o fogo. Eles estavam lá com frio, na casa fria, sem o fogo. Então eles ficaram muito felizes que ela apareceu lá com o fogo e aqueceu de novo ali a casa. E com o tempo, esse fogo, essa caveira, que também foi ajudando ela a encontrar o caminho de volta para casa, iluminando o caminho e tudo, ele começou a ver como a madrasta e as filhas da madrasta tratavam a menina e foi com o tempo queimando essas mulheres, essas pessoas ruins por dentro até elas virarem pó, devido a esse tratamento que elas davam para a menina. E assim acaba esse conto da vassaliça, um pouquinho assustador ou não,
mas é assim que acaba, assim que ele é. Esse conto é um conto de iniciação feminina, de quando a mulher, a menina tá deixando de ser menina e passando e virando então mulher, iniciando essa vida de mulher. E ela fala que, a Clarissa fala que tem 9 tarefas que a mulher deve cumprir, passar, que estão aí nesse conto, para que ela realmente seja aí iniciada na vida, para ela aprender alguns segredos e mistérios da vida. A primeira é deixar a mãe boa demais morrer. Isso acontece logo no começo do conto, em que a mãe da menina morre. E ela deixa um presente para a menina. Ela deixa o conhecimento dela, de feminino, de mulher, assim também, para a menina. Tá passando os conhecimentos de uma geração para outra. E a menina aprende a usar esse conhecimento, essa bonequinha. Deixar a mãe boa demais morrer é também deixar de ser a filha. Essa filha infantil que precisa de cuidados, que precisa de uma atenção e começar a buscar a sua autonomia. É deixar essa mãe interna da gente, essa necessidade também de uma mãe, de um cuidado, morrer, para começar a dar os seus próprios passos, a caminhar o seu próprio caminho. A segunda tarefa é renunciar à natureza sombria. A sombra, ela é aquelas coisas que a gente não deixa mostrar, não deixa aparecer para o mundo e às vezes até para a gente mesmo, a gente fica sem saber de algumas características, de alguns aspectos na gente. Muitas vezes esses são aspectos negativos que a gente, nós consideramos negativos e por isso tentamos meio que esconder. Só que às vezes nisso de a gente mesmo nem perceber que tem essas coisas na gente, e também pela cultura, pelo que se espera que uma mulher seja, que ela faça e tudo, que uma boa menina seja, muitas vezes é que ela seja boazinha, que ela seja servil, que ela seja um tanto ingênua, inocente. E aí, essa tarefa, ela é de renunciar a isso, de renunciar a essas coisas que fazem mal pra gente mesmo, de parar de fazer mal pra gente mesmo. Quando a gente aceita e fica fazendo isso, fica sendo assim, a gente tá fazendo mal pra gente mesmo. A gente não tá servindo a nós mesmos. A gente ficava sendo boazinha e sendo muito servil às outras pessoas e muito pouco a nós mesmas, muito pouco procurando e buscando os nossos próprios interesses e propósitos aí. E aí, as irmãs lá, a madrasta e as irmãs, elas não são pessoas de fora que estão assim se aproveitando da gente, que estão aproveitando aí dessa pessoa que é boazinha. Eu já fiz também um vídeo sobre ser boazinha, depois vocês conferem lá, porque você deveria deixar de ser boazinha. E aí essas mulheres ali que estavam maltratando a Vassalissa, a menininha lá, ela na verdade são partes de nós mesmos. São as partes que aceitam e que acham que a gente deveria ser mesmo assim e que a gente internalizou tanto da cultura como da criação que a gente teve. Essas são essas mulheres. A terceira tarefa é navegar nas trevas. Ir rumo ao desconhecido, é entrar na floresta em busca da Baba Yaga, em busca do fogo. É quando você começa a mudar, você percebe que você precisa mudar, que tem algo a ser feito, mas às vezes você não tem muito bem a clareza de como fazer isso, que caminho que seguir, para onde ir. Mas mesmo assim você vai, você precisa ir, você precisa entrar naquela floresta
sem um fogo, uma coisa para iluminar o caminho, para te mostrar para onde ir. E às vezes confiar na bonequinha, na intuição, nesse instinto, nesse conhecimento valioso que foi passado de geração em geração, nesse conhecimento que foi passado aí pela mãe, por quem te criou e tudo mais. Então, é mergulhar aí na escuridão de si mesmo até, mesmo com medo, mas em busca aí desse crescimento, dessa evolução. A quarta tarefa é encarar a megera selvagem, encontrar a Baba Yaga, encontrar a bruxa, né? Encontrar o mistério em si mesmo e encontrar o que tem de místico até em si mesmo, que tem aí de diferente, um conhecimento profundo que às vezes você não sabia bem, uma força ali que tem dentro de você que você às vezes nem sabia que tinha, mas por você ter entrado aí nessa floresta, nessa escuridão, você acaba encontrando aí uma coisa diferente e às vezes até inesperada para você. E aí você encontra a bruxa, que às vezes, né, colocado como algo maligno, algo do mal, mas na verdade a bruxa é aquela mulher que conhece os mistérios. É a mulher que tem sabedoria. É a mulher que tem uma força, um poder ali. Não necessariamente não vai ser uma força maligna. A bruxa, ela não é uma força maligna, ela é uma força de sabedoria, de conhecimento. E aí, quando você se depara com ela, você pode até ter um medo, ficar um pouco assustado, mas você deve encarar isso e daí aprender ali, conviver um pouco com a bruxa como a Vassalissa fez. Que é a quinta tarefa, que é servir o não racional, que é conviver com a bruxa. Às vezes você pode não entender muito bem quais são as tarefas que essa bruxa passou, que essa força interna em você ali, com esse ser que você encontrou dentro de si, o que ele quer, o que essa tarefa que tá passando, o que é. Mas tem algo ali para você aprender, tem algum sentido, você ainda vai descobrir o que tem ali. E você, conforme vai fazendo isso, vai ficando mais acostumado com essa força interna que você encontrou, com esse conhecimento que você encontrou ali, com essa bruxa, com esse mistério dentro de você mesmo. E aí vem a sexta tarefa, que é separar isso daquilo. A Vassalissa tinha umas tarefas de separar o milho, depois de separar as sementes de papoula do estrume. Separar o milho, ela separa ali o que é bom de ser alimentado ou não, quais sentimentos dentro dela, você vai aprendendo isso também, quais sentimentos você deve alimentar, o que deve te alimentar, né? O que você alimenta dentro de você e o que é ruim, o que joga fora, qual milho que tá ruim. E também separar ali as sementes de papoula dos estrumes. Estrume é merda, é bosta. Também ver o que tem de bom, o que tem de ruim, o que vai te curar ali, como a papoula, né? Que pode ser usado de forma medicinal e às vezes até o estrume ali, umas coisas assim podem ser usadas, dependendo da forma como for feita. Pode ser usadas de forma assim medicinal ou podem ser descartadas. O que tem aí na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, o que tem dentro de você também, que pode ser descartado, que pode ser separado, que pode ser esquecido e você desapegar disso, desses pensamentos ruins, desses sentimentos ruins e alimentar aquilo que vai te fazer bem. Essa é a tarefa, é uma coisa que a bruxa daí ensina para ela, né? E a sétima tarefa é perguntar sobre os mistérios, que ela faz aquelas perguntas para Baba Yaga, para bruxa. Ela pergunta sobre os cavaleiros lá. E eles são o nascer do dia, o sol e a noite. O nascimento, a vida e a morte. É aprender que a vida é cíclica.
é entender algum dos mistérios aí da vida, é entender que as coisas realmente elas nascem, vivem, morrem, depois podem renascer, assim como o dia, todo dia nasce, morre, e assim continua o ciclo, e assim a vida também segue. E assim ela viveu ali, ela tá completando o ciclo de ser a filha, de ser esse ser mais ingênuo, mais inocente, assim, de ser essa filha infantil, pra ser iniciada nessa vida de mulher, nessa vida com esse feminino de uma outra forma, mais maduro. É um ciclo que está se encerrando e outro está nascendo. Aprender que a vida é assim também, cheia de ciclos, cheia desses momentos que morrem e uma outra coisa nasce. Se você não deixasse aquela mãezinha boa demais morrer, essa mulher nunca poderia nascer. Ela continuaria ainda a filhazinha boazinha demais, a pessoa até infantilizada. Por isso é necessário entender que a morte não é sempre assim um fim, ela é um início também, para que uma nova coisa possa vir a acontecer, a nascer e a viver. A oitava tarefa é de pé nas quatro patas, que é o que faz sentido com o título do livro, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que fala assim um pouco da mulher ser como um lobo, dela usar o instinto dela usar a intuição dela conseguir, né, daí andar na floresta à noite, encontrar esses mistérios e resgatar ali um fogo que vai ajudar depois ela a iluminar o caminho e ir embora. Assim como os lobos farejam, escutam bem antes de realmente chegar ali, de se movimentar, de fazer alguma atividade, assim. Ela fala que é assumir esse poder interno que você encontrou, assumir esse conhecimento que a bruxa te trouxe, esses mistérios que você entendeu, que você conheceu e compreendeu. Às vezes nem tanto, às vezes fica assim meio no ar, uma coisa assim, eu entendi, mas não entendi. Mas pega, leva isso pra si, continua com isso, continua nesse sentido e leva pra sua casa. Ela pegou o fogo e aí ela foi embora. Ela pegou aquele conhecimento que ela conseguiu com a velha, uma velha sábia, assim como uma mulher selvagem, né? O outro conto que eu já disse aqui, que ela é o que é e ela sabe, ela é aquela que sabe e ela passa o conhecimento para outra pessoa. Ela encontra aqueles que estão perdidos e leva esse conhecimento e as pessoas se encontram de novo e ficam livres. A nona tarefa é reformular a sombra, é mudar o que for preciso em você mesmo. Ela adquiriu fogo e aí com o fogo, com essa iluminação, com essa luz que ela conseguiu do fogo, ela consegue ver as coisas melhor. Ela aprendeu a separar e distinguir uma coisa da outra, ela tem uma nova visão e aí ela usa isso em ela mesma. Você pode usar essa visão, esse aprendizado, esse conhecimento que você adquiriu em você mesmo, não só nas outras pessoas, na sua vida, não só na parte externa da sua vida, mas no mundo interno seu, para aprender mais sobre você mesmo, para conseguir distinguir aí o que tem de bom e de ruim em você mesmo. E aí você leva esse fogo para sua casa, essa nova visão, esse instinto, essa intuição, esse aprendizado com a velha, com os mistérios, com o fogo de conseguir enxergar, se enxergar de forma diferente e daí eliminar essas coisas ruins em você mesmo, os hábitos ruins, os pensamentos ruins, negativos em você.
né? Parar de se auto-sabotar também, deixar finalmente de ser boazinha, que é um processo longo, e usando esse fogo, né, como a caveira fez, eliminar aí a madrasta e as filhas dela, que eram ruins, que na verdade são aspectos de nós mesmos, aspectos ruins que temos em nós mesmos, e daí conseguir eliminar, né, esses aspectos, e daí finalmente mudar, e daí estar iniciada nessa vida, nessa nova vida. Começou esse novo ciclo na sua vida. E é isso que esse conto traz pra gente. É um encontro da mulher com um aspecto masculino em si mesmo. Um aspecto de conseguir separar, distinguir e também ter mais consciência de algumas coisas, de conseguir ter mais iluminação, percepção de algumas coisas, e trazer, encontrar essa força e trazer para si mesmo e poder usar positivamente na sua própria vida, deixando aí de ser a boazinha, deixando de ser ingênua, inocente, deixando de seguir esses padrões culturais, sociais também, que tem essa ideia de mulher servil e boazinha, e passar a ser mais você mesmo. Mesmo que você seja, de repente, uma pessoa um pouco mais servil, mas tendo atenção para você mesmo, tendo você mesmo na sua própria vida. E esse foi o conto.